Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar. Reverendíssimo Padre Silvano, nosso digníssimo pároco, reverendas irmãs, prezados seminaristas, caros paraninfos, amados irmãos e irmãs, filhos e filhas devotos do Senhor bom Jesus crucificado. Com grande alegria que recebi da parte do Padre Silvano o convite para estar aqui hoje e juntos meditarmos um pouco a respeito da figura de São Thomas More e como ele encarna esse sofrimento de Cristo que a Igreja padece ao longo dos séculos. Cada mártir, à sua maneira, de acordo com a sua história, ele vem replicar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso muito útil que nós voltemos o nosso olhar para meditar sobre a figura dos santos mártires e tirar daí as lições de vida cristã, de vida de santidade. Fiquei muito surpreso, ainda mais por ter sido São Thomas More o escolhido para o dia de hoje, porque eu considero, de modo particular, um protetor, uma vez que ele foi martirizado, consagrou com o seu sangue, justamente o dia 6 de julho, a data em que eu nasci. Como o próprio São Thomas More, ele chegou a se descrever uma vez, ele era de família honrada, sem ser célebre, e era um tanto entendido em letras. Esse seu nome, Thomas More, pode muito bem ser traduzido como Tomás Moros, traduzido em língua portuguesa. Ele nasce em Londres, na Inglaterra, de uma família honrada, uma família cristã. Muito cedo é encaminhado para a carreira do direito. E conforme ia estudando as leis humanas, ao mesmo tempo crescendo na piedade católica, a sua consciência ia se formando para observar as leis de Deus, que estão acima de todas e quaisquer leis daqui de baixo. Prova disso, que já na sua juventude, ele buscou discernir a sua vocação e considerou até entrar para a cartucha. Mas sentindo que Deus o chamava para o matrimônio, ele se casa. Tem 4 filhos, e a divina providência preparava para ele um certo martírio, poderíamos dizer, uma cruz. Poucos anos depois de casado com Joana, sua primeira esposa, São Tomás Moros fica viúvo. Ela falece, deixando-lhe sozinho, com seus 4 filhos muito novos. Ele casa-se mais uma vez. O segundo casamento foi também um casamento que teve as suas dificuldades, teve as suas cruzes. Porque diferente da primeira esposa, a segunda, Alice, era o seu nome, tinha um gênio muito difícil de se lidar. E Santo Tomás Moros, em vista de preservar a paz familiar, a harmonia do lar dentro de casa, ele então, com muita paciência e mansidão, buscava um jeito de lidar com a sua esposa, carregando aquelas cruzes do matrimônio, as dificuldades de ter uma esposa com um temperamento um pouco difícil, complicado. Em meio às lutas, consegue educar seus filhos, consegue santificar o seu matrimônio. Como um homem de consciência muito reta, era um advogado brilhante, se tornou um juiz imparcial, sempre defensor e muito atento à causa dos mais pobres, dos mais carentes, dos menos favorecidos. A divina providência preparava para ele uma posição muito alta e ao mesmo tempo que traria muitas dificuldades,
muitos conflitos e que acabaria por levá-lo à sua própria morte. Ele se torna o Lorde Chanceler do reino em 1529, que abaixo do rei da Inglaterra era o posto mais alto em todo o reino, em todo o país. Infelizmente, naquele tempo, o rei era um rei muito ímpio, por nome de Henrique VIII, esbanjador do dinheiro do povo, um rei muito dado aos prazeres, às festas, um rei, infelizmente, muito devasso. Infiel à sua esposa, e porque ela não lhe conseguia dar, segundo ele pensava, um filho varão, um homem que lhe sucedesse no trono, ele pediu ao Santo Padre, o Papa, na época Clemente VII, o divórcio. Ele pediu que se declarasse nulo o casamento, melhor dizendo. Porém, o Santo Padre, analisando como havia sido feito o seu casamento, viu que não era possível ali encontrar causa que tornasse inválido aquele sacramento. O rei insistiu, ameaçou, mas o Papa, fiel à verdade católica, não arrastou o pé, manteve-se firme. Como nós bem sabemos, é uma verdade católica, uma verdade sagrada, que uma vez que homem e mulher se unem em alma, pelo sagrado matrimônio, e depois que também seus corpos foram unidos pela relação conjugal, ali há um vínculo inquebrantável, indissolúvel, que nenhum poder humano, nem sequer o Santo Padre, o Papa, pode dissolver. Mas o rei Henrique VIII, na sua impiedade, se recusou a dar ouvidos ao Santo Padre e então ele mesmo arranjou um jeito de declarar a nulidade do seu matrimônio e assim ele se divorcia de sua esposa Catarina de Aragão para casar-se então com a sua amante Ana Bolena. A indissolubilidade do matrimônio, essa verdade que infelizmente nem nos nossos tempos, e nem nos tempos antigos, era muito aceita. São Tomás Moros, vendo como aquilo era um problema muito grande, fazendo uma objeção de consciência, não concordando em nada com toda aquela situação, e percebendo o grande problema e grande dificuldade que estava diante dele, resolve se afastar da vida política, entrega ao rei a sua renúncia ao cargo de chanceler, aquela posição tão alta de poder político que ele possuía. Não queria se envolver, ter parte naquele pecado terrível. Aquela sua consciência formada desde cedo, moldada nos mandamentos da lei de Deus, não aceitava que um tal crime pudesse ser cometido. O rei, a princípio, não aceita a sua renúncia, mas com o passar do tempo, percebendo a sua oposição firme ao divórcio, ele então demite São Tomás Moros do seu cargo. Ele perde todos os seus privilégios, as terras que possuía, que lhe foram dadas em razão da sua posição, seus rendimentos, o dinheiro. Mas para ele isso não era nada. Mais valia conservar e guardar a sua consciência limpa. Mais valia estar com a consciência e a alma pura diante de Deus do que, em nome do dinheiro, em nome do poder, compactuar com os crimes deste mundo, com o pecado, com a injustiça,
com a impiedade. Não demorou muito tempo para que ele fosse preso numa prisão de segurança máxima daquele tempo, que era a Torre de Londres. Lá ele foi submetido ao mais duro tratamento, ficou adoentado, enfraquecido e submetido a interrogatórios extenuantes, uma pressão psicológica para que ele aceitasse o novo casamento do rei, para que reconhecesse que o primeiro casamento não tinha valido coisa nenhuma. Prestasse assim juramento ao rei, fidelidade, juramento que reconhecia o novo casamento. Porém, São Tomás More permaneceu firme, resistiu a todo custo, foi considerado traidor. Ele que tinha fama de ser o homem mais justo, mais pio, mais honesto de todo o reino, era agora considerado traidor, malfeitor. Longe de tudo e de todos, ele ainda ali permanecia na alegria habitual que o caracterizava. Ele era conhecido pelo o seu bom humor, por estar sempre alegre. Inclusive, São Tomás Moros é autor de uma oração do bom humor. O Santo Padre, o Papa Francisco, a rezava todos os dias, em que ele pede, e provavelmente rezou na prisão essa oração, para que com aquele espírito de humildade, de leveza, com alegria espiritual, ele pudesse suportar todos os sofrimentos que Deus permitia que ele atravessasse. O confortava muito, inclusive, pensar na paixão de Cristo. Um dos seus mais belos escritos, ele escreveu na prisão, meditando e buscando consolo na cruz de nosso Senhor, no Senhor bom Jesus crucificado. Ainda preso, o rei Henrique VIII comete mais uma atrocidade. Ele se faz proclamar o chefe supremo da igreja na Inglaterra. Com o ato de supremacia, com a nova lei que ele criou, o Papa já não tinha mais poder na igreja sobre os cristãos da Inglaterra. De agora em diante, o rei mesmo é que seria o chefe da igreja. Cuidaria não só dos assuntos políticos, mas igualmente dos assuntos relacionados à fé. Ele declarava ruptura com o Santo Padre, com Roma, com a igreja. Um verdadeiro cisma que, infelizmente, até os nossos dias perdura. Um homem, igualmente iníquo, chamado Cromwell, um homem do governo, um dos responsáveis pela condenação de São Tomás Moros, vai até a prisão e pede que ele jure que o rei é o chefe supremo da igreja na Inglaterra. Que ele atraiçoe o Santo Padre, o Papa. Aquele homem, já debilitado pela fome, pela doença, pela pressão, conserva o silêncio. Recusou-se a dar qualquer resposta que não fosse declarar-se ser súdito fiel do rei. Aquele cisma causou um grande rasgo na túnica inconsútil de Nosso Senhor, que é a igreja. Não demorou muito para que a fé do povo da Inglaterra, dada essa ruptura com o Santo Padre, essa desobediência ao Santo Padre, fosse logo mudando. Perderam a fé no Santíssimo Sacramento, nos demais sacramentos. Perderam a fé em tantos pontos da doutrina, em tantas verdades de fé. Porque quando nós cortamos essa nossa ligação, essa nossa conexão com o Santo Padre, o Papa, é inevitável que nós nos desviemos dos ensinamentos de nosso Senhor. Apartar-se da igreja é apartar-se de Cristo. Sabendo disso, São Tomás Moros recusou-se a prestar juramento. Manteve-se fiel
a todo custo. E o custo não foi barato, mas custou a sua própria vida. Em 1º de julho de 1535, por um falso testemunho, ele é indiciado à alta traição. Em vez de expressar indignação com esse veredito, ou de se apavorar diante da morte, ele rezou pelos seus inimigos, rezou pelo rei, a fim de que um dia eles pudessem se encontrar todos juntos em alegria no céu. Foi considerado culpado, condenado à morte por forca e esquartejamento. Mas alguns dias depois, Henrique VIII diminuiu sua pena apenas para ser decapitado. Segundo um dos seus biógrafos, que foi seu genro, ele escreve com que fortaleza São Tomás Moros enfrentou a morte, a visão da morte nos últimos dias. De modo que esse autor chega a dizer que para ele a morte não era nada mais que um pedaço, um coroamento de uma vida de fidelidade a Deus. Antes que o sino soasse o toque das 9 horas da manhã, no dia 6 de julho de 1535, São Tomás Moros pronuncia suas últimas palavras. Morro como bom servidor do rei, mas de Deus primeiro. Ele é decapitado, sua cabeça exposta na ponte de Londres como exemplo para todos aqueles que quisessem permanecer leais a Roma, ao Papa, que quisessem contrariar o novo casamento do rei. Um homem que conservou a sua inocência, a pureza, a retidão de consciência até o fim. Como um dos seus amigos, um grande autor da época, Erasmo de Roterdã, chegou bem a defini-lo, São Tomás Moros era um homem que não vendeu a sua alma. Um homem que não teve medo de falar a verdade, apesar das mais duras consequências, que não temeu o sofrimento. Um fiel, leigo, católico, que como São João Batista, não se recusou a falar a verdade, ainda que lhe cortassem a cabeça. Homem que permaneceu fiel aos princípios da fé até o último instante. Santo que derramou seu sangue, em primeiro lugar, para defender o matrimônio indissolúvel entre homem e mulher. Para defender que uma vez que marido e esposa juraram fidelidade até a morte perante o altar do Senhor, Deus une a ambos num laço espiritual. E aquilo que Deus uniu, o homem não tem poder de separar. Acaso o homem é mais forte do que Deus? Que pode desfazer o que Deus mesmo realizou? Se Deus é o autor do matrimônio, como nós vemos no livro do Gênesis, o diabo é o autor do divórcio. Deus criou homem e mulher um para o outro e os fez uma só carne. E o diabo é esse carniceiro que quer dividir essa carne única em duas partes. E quantos não estão surdos a esta verdade? E esta é apenas uma, e tantas outras. Nós vivemos tempos perversos, tempos de relaxamento moral, tempos em que as pessoas se vendem por dinheiro, que já não tem mais princípios, já não tem mais, não prezam por aquela retidão de consciência que São Tomás Moros e tantos outros santos tiveram, a ponto de derramar o sangue, a ponto de dar a vida, a ponto de entregar a sua boa fama, bens, posses, tudo. Um homem que não vendeu a sua alma e que defendeu o primado do Santo Padre o Papa. Quando Henrique VIII quis usurpar um poder que não lhe pertencia.
Não se tratava de desobedecer às autoridades legitimamente constituídas. Não era esse o objetivo de São Tomás Moros. Ele mesmo disse que morria como servo de Deus em primeiro lugar, mas igualmente como servo do rei. Nosso Senhor mesmo disse no Evangelho: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas quando César quer tomar aquilo que pertence a Deus, aí é dever, é obrigação de consciência desobedecê-lo. Não há lei humana que possa colocar-se acima da lei divina. Todos nós estamos obrigados a sermos leais à nossa pátria, é claro, a obedecermos às leis justas que nos foram colocadas, sobre as quais nós estamos. Todos nós temos o dever, a obrigação de sermos bons cidadãos. Contudo, quando o Estado quer colocar-se acima de Deus, quando a lei humana vem contrariar a lei divina, é claro que ela já não tem validade e se trata um dever. Nós antes obedecermos à lei de Deus, antes sermos servos de Deus. São Tomás Moros, como disse um autor inglês chamado Chesterton, é um santo cuja história talvez é mais importante para os nossos dias do que para séculos passados. Ele nos ensina a não buscar agradar aos homens, às autoridades, ao poder deste mundo, pois como diz o apóstolo, se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Todo cristão sabe que aqui não é a nossa pátria definitiva. Esse mundo está e estará marcado por muitas injustiças, o sofrimento, a perseguição dos bons, o aparente triunfo dos maus. Todavia, acima de todos os presidentes, primeiros ministros, acima de todos os governantes, os príncipes deste mundo, está Cristo. Acima de todos os juízes da terra, por mais poderosos que podem pensar ser, há um tribunal ulterior, esse sim de última instância, esse sim inapelável, que é o tribunal de Cristo, a quem foi dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Ao seu reino, ao reino de Cristo, ao reino do Senhor, mais do que a qualquer ideologia, partido, personalidade ou ideal, mais do que a qualquer outra coisa ou pessoa, a nossa fidelidade. E por essa defesa da justiça e da verdade a todo custo, de uma consciência que não se vende pelas honras do mundo, pelo dinheiro, nem sequer pela conservação da própria vida, que São Tomás Moros é proposto para nós hoje como exemplo. Et homines qui pie volunt vivere in Christo Iesu persecutionem patientur. E todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Esta é, em resumo, caros irmãos, reverendo padre, a história da igreja. A história da igreja não é senão a continuação da paixão de nosso Senhor. Aquilo que Ele, que é a cabeça, realizou, que o Senhor bom Jesus crucificado realizou na cruz, continua em São Tomás Moros, continua em nós, que somos os membros de Cristo. Como a mãe dos 7 santos macabeus, a igreja, nossa mãe, nunca incentivou a que recuássemos diante do martírio, mas sempre encorajou a nós, seus filhos, a que se preciso fosse, que sacrificássemos nosso próprio sangue pela verdade, pela causa do Evangelho. A igreja quer filhos destemidos, dispostos a combater sob o estandarte da cruz, a se alistar, caso necessário, ao exército dos mártires. Como diz São Luís Maria, no Tratado da Verdadeira Devoção, se ele que é a cabeça foi coroado de espinhos, será que nós, seus membros, quereremos ser coroados de rosas?
fidelidade a Cristo está acima de tudo. A retidão de consciência perante Deus, perante a fé católica, é o nosso maior valor. E não há nada que esteja acima disso, não há nada que supere. São Tomás Moros foi esse que encontrou essa consolação no Senhor bom Jesus crucificado, que lhe deu forças para seguir até o fim os seus princípios, a consciência reta, bem formada na lei do Senhor, nas verdades de fé. Que o Senhor bom Jesus crucificado nos ajude a sermos leais a Ele, até, se preciso for, derramar o nosso próprio sangue. Senhor bom Jesus crucificado, tende piedade de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.